Olá, eu sou o Bruno de Clemente. Sejam bem-vindos ao nosso Pod SE. Eu sou a Sandra Raro e esse é o podcast da Schneider, onde a gente vai comentar as tendências e tudo o que está acontecendo na indústria no Brasil e no mundo. Falando em tudo que está acontecendo, a gente sempre está de olho no que está ao nosso redor. E hoje, qual é o assunto que está ao nosso redor? Eficiência energética, digitalização. Como é que a gente está preparado para isso? Se é que estamos, vamos discutir isso hoje, né? Isso, e para discutir um pouco esse assunto, trazer aqui, a gente trouxe o Júlio para a gente poder ter um bate-papo mais aprofundado em gestão digital de energia. Muito bem. Olá, boas para vocês. Se eu não me engano, nós estamos aqui no episódio número 5 e o objetivo é falar um pouco dessa questão de digitalização. Eu sou responsável na Schneider pela parte de software para a América Latina no que diz respeito à gestão de energia. Então, tem bastante coisa acontecendo e acho que dá para a gente explorar bastante esse assunto, porque o momento a gente escuta bastante de sustentabilidade, a gente escuta bastante de transição energética e como é que tudo isso se encontra, né? Aonde tudo isso converge. Então, o que eu acho que é super interessante, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui e poder fazer voz a isso, porque, de fato, a gente está num momento de transformação no mercado. Eu me lembro quando eu era garoto na rua que a gente brincava de bola e aí por acaso acabava a energia e tinha que esperar o caminhãozinho da concessionária chegar lá e alguém falar num rádio. Hoje tudo isso vai caminhando para o que é o que a gente chama de tempo real, né? O tal do real time. E o que isso tem a ver com sustentabilidade? Então, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Vamos explorar um pouquinho disso. E aí, para fazer um pouco de pano de fundo, acho que é legal a gente abordar o seguinte, a questão da transição energética, ela tem por detrás disso tudo a flexibilidade da rede. E quando a gente fala de rede, a gente pode entender a rede como um sistema que leva a energia até um consumidor, e aqui há outro ponto de transformação, porque a gente fala de consumidores, mas esses consumidores também estão se transformando. E a gente começa a ouvir agora falar dos prosumidores, porque eles não são só consumidor, eles passam a ser também geradores de energia. Então, o nosso modelo, e aí, como a Sandra comentou, né, que ele é pensado globalmente, ele foi concebido para ser gerado, transmitido, distribuído e consumido. Só que esse ponto de consumo ele já não é mais um consumidor, ele também passa a ser hoje um gerador. E quem gerencia tudo isso? Se eu só entrego energia para essa pessoa, para esse cidadão, para essa empresa, para essa indústria, para esse prédio, para qualquer que seja esse ponto de consumo, hoje gerando energia. Então, tratar essa gestão de energia de maneira ágil, tempo real, de maneira flexível, porque eu começo a lidar com outros elementos na rede, seja dentro da indústria, seja dentro do prédio, ou seja numa concessionária que leva ao ponto, né, uma transmissão de energia de um país, de um estado, de uma cidade, a distribuição, tudo isso acho que passa pelo nosso bate-papo aqui, né? É isso, Júlio. Eu acho que a gente pode, para começar, até para dar uma contextualizada, né? A gente fala bastante em eficiência, né? A gente tem ouvido bastante a gente discutir, o mercado discute bastante sobre eficiência, relação inclusive até com transição climática, a transição de energia, como você bem falou. Mas quando a gente fala sobre eficiência, o que a gente quer? O que o Brasil quer? O que o mundo quer? Quando a gente fala de eficiência, o que é ser eficiente? O que quer dizer isso? Legal. Aí eu acho que não é Brasil, né, Brunão? E a pergunta ela é bem pertinente, a gente pensar assim, bom, eficiência é simples. A gente deveria entender que eu faço alguma coisa a mais consumindo menos, de qualquer que seja o assunto, né? Acho que isso é o que é eficiência. Agora, trazendo a nossa realidade e um pouco desses desafios que eu tava abordando, o que está acontecendo? Com essa transformação e essa tal dessa transição, a gente tem uma pressão muito grande sobre o sistema de gerenciamento de energia. Por quê? Eu começo a ter elementos diferentes. Então, muito se falou e muito se fala sobre o tal do IoT, né? O que está por detrás do IoT? Dados. A gente fala que dado agora é o novo ouro, né? A nova riqueza, o novo petróleo. Então, quer dizer, eu tenho muito mais dados. Quando eu tenho dados, eu tenho data center processando. Então, eu tenho energia, eu tenho consumo de energia. Eu tenho pontos que fazem agora não só consumo, como também a geração de energia. Eu tenho pontos que a gente começa a falar em armazenamento de energia. E tudo isso vai para um sistema de energia. Quem é que gera essa coisa toda? Então, se a gente começa a pensar o mundo
pelos desafios que a gente tem da descarbonização, a descentralização, a gente está indo para um mundo mais elétrico. Os carros vão ser elétricos, né? Tudo começa a ter mais eletricidade. Quando a gente vai para um mundo mais elétrico, eu preciso ter geração de energia infinita. Então, quer dizer, não tem como ter infinita capacidade de geração e para isso a gente precisa ter eficiência no nosso sistema, né? Seja no consumo, seja no controle, seja na gestão, e isso passa por tudo. Se a gente olha hoje a questão das emissões, 80% do que a gente tem de emissão de CO2 está relacionado à energia, seja na produção ao consumo, em toda a cadeia, né? E nessa cadeia, a gente tem aproximadamente 60% de ineficiência. Então, quando a gente pega esse 60% de ineficiência, quer dizer, mais da metade, e eu vou aumentando o meu consumo de energia, a médio prazo, para não dizer já, né, o que vai acontecer, o que está acontecendo? Eu não tenho suficiência. Daqui a pouco, a gente acabou de presenciar situações aí de apagão, né? As questões climáticas também, que vão trazendo mais desafios. Então, como é que a gente faz para lidar com todo esse ambiente super complexo? Eu preciso de flexibilidade. Eu preciso ter inteligência para analisar qual é o meu ponto de consumo, aonde ele consome mais, a que horas ele consome mais, como é que eu lido com isso, como é que eu pego energia daqui, ponho energia ali, como é que eu trato tudo isso, né? E dentro dessa questão de sustentabilidade, que acho que espero ter respondido, Bruno, quando a gente olha os principais ofensores, né, quem mais contribui para tudo isso, a gente tem um apanhado dentro do que a gente chama dos edifícios, né? Aí aproveito a Sandra aqui para ajudar a gente nesse entendimento, se você pudesse correr um pouco. Mas a gente sabe que os edifícios hoje também caminham para a questão de sustentabilidade, para que eles tenham mais a operação de maneira mais ótima, de maneira mais eficiente, mas eles são um grande ofensor. E associado a isso, esta pressão em eu ter que entregar a energia, eu ter que ter a energia disponível como um distribuidor ou como um gerador de energia e também lidar com aquele que é meu cliente que consome, de alguma forma também jogando energia na minha rede. Como é que eu trato essa coisa toda aqui nesse meio, né? Esse angu aqui, esse miolo, tem muito para a gente fazer. E aí a gente tem uma clareza sobre a questão de edifícios, a indústria também, na questão de como é a gestão da energia, porque sustentabilidade, com o que a gente se fala de ESG, tudo isso, acho que hoje já não é mais uma dúvida, né? Eu me lembro há 15 anos atrás, a gente falava de sustentabilidade, tinha uma confusão em abraçar árvore, né? Esse negócio de sustentabilidade é piegas, eu quero abraçar árvore. Eu confesso, um dia eu falei isso, como é que encaixa a sustentabilidade? E a forma de fazer, né? Então, tudo pode ser sustentável. E quando a gente olha na nossa cadeia, em todos os elos, eu acho que a gente tem muito espaço para ser sustentável. E aí, Sandra, eu queria te pedir uma ajuda. Eu sei que eu estou aqui mais para responder do que para falar, mas se você puder ajudar um pouquinho nesse entendimento dos edifícios. Não, eu acho que é exatamente isso que você comentou, né? Então, eu trabalho muito mais hoje na questão de edifícios, né? E a gente entende, e essa questão do ESG, durante esses anos, esses últimos 3, 4 anos, ela tá muito forte, assim, e a gente vê com mais facilidade os clientes falando com mais conforto até sobre isso e entendendo que não é só a questão de abraçar a árvore, né? Mas é uma questão totalmente econômica, né? Então, uma empresa, ela se torna muito mais valorizada por esses compromissos de ESG e eles veem realmente o impacto financeiro que isso pode trazer na empresa. Então, pensando nisso, eles já pensam na concepção de um edifício novo de maneira sustentável, já pensando na emissão, já pensando na questão de eficiência energética mesmo, né? Só que tudo isso depois, a grande parte se perde na operação. Porque ele foi pensado para ser constituído dessa maneira, mas depois as pessoas... O edifício é um edifício vivo, né? Então, daí a gente vai ter todas as pessoas que vão habitar ali. Quando a gente fala edifício, é qualquer tipo de edifício, não só um prédio comercial, como muitas pessoas acham, né? Mas a gente até fala, a gente passa 90% do nosso tempo em edifícios. Que é o quê? Escola, data center, mercado, hospital. Então, quando as pessoas estão habitando aquele local mesmo e trazendo a vida, aí a gente começa os desperdícios, né? Porque aí não tem, talvez, uma orientação end-to-end, né? Em toda a cadeia ali, como utilizar aquilo. Então, daí que vem também, que eu ia até te questionar, porque... eu lembro que já me perguntaram, inclusive, isso, assim,
Oi, Sandra, eu queria comprar uma eficiência energética. E daí eu falei, nossa, é curioso o jeito que você veio me perguntar. Porque eu entendo que as pessoas, elas realmente, é um tema que tá na boca do povo, né? A gente vê isso muito mais aflorado. Só que eu acho que muita gente pode não entender direito o que realmente é eficiência energética e tal. E eu queria entender com você o que você tem visto, você, Brunão, também, nas dificuldades que a gente tem de implementar isso. Como eu disse, eu tenho visto cada vez mais nos edifícios, tem essa intenção, né? Mas ainda me parece que tem uma lacuna bem grande e um espaço ainda de entendimento e conhecimento das pessoas, né? Concordo. Posso começar? Com certeza, vai lá. O que eu acho, Sandra, é assim, quando a gente pensa, super interessante a pergunta, onde que eu compro eficiência, né? Como é que vem esse pacote, né? Eu acho que passa por a gente ter um entendimento do que é o processo e como, na primeira pergunta do Bruno, a gente faz isso de maneira mais eficiente. Acho que essa é a grande pauta. Cada vez mais a gente está falando de software porque ele promove uma inteligência e a gente já sabe, não dá mais para a gente gerir as coisas baseado em emoção e achismo. O dado está lá, trata o dado e ele vai te dizer, tem que acreditar, né? E aí a gente vai tomando cada vez mais atitudes concisas, acertadas, eficientes. O que eu acho de desafio é assim, se a gente olhar, falando de energia elétrica de uma maneira bastante abrangente, né? O que a gente tem? A gente tem uma geração de energia e tem um consumo, e aqui no meio tem várias coisas acontecendo. Quando a gente pensa nos distribuidores de energia, eu acho que é um grande desafio, porque cada vez mais eles têm que ter uma rede super flexível, eles têm que entregar um nível de excelência de serviços. A forma com a qual eles são medidos é disponibilidade e interrupção. Ele não pode interromper, e se ele interromper, ele tem um tempo para isso, senão ele é penalizado, né? Então, quer dizer, cada vez mais ele tem que ser mais ágil na retomada do serviço. Então, tem que ter um serviço disponível, ele tem que ter um serviço operante com um nível de entrega de serviço alto e um ambiente do qual ele gere cada vez mais complexo. Porque cada vez tem mais entrantes nessa rede, que antes era só o consumidor. Era um cara reativo lá, que está lá recebendo energia, tá tudo bem. Hoje não. Na minha casa eu tenho energia solar. Eu recebo, mas eu também entrego. E ele distribuidor, tem que tratar isso. Então aqui eu acho que dentro dessa necessidade do que eles precisam entregar e aquilo que eles estão sendo analisados, a gente tem alguns desafios de regulação. E aí, sobre o meu perímetro hoje, que é a América Latina, você comentou no começo a gente falar do mundo, né? Acho que transcende Brasil, transcende América Latina. A gente falar global, é como tratar isso. Porque eu falei isso aqui na minha introdução, a gente vem de um modelo de energia concebido da geração para o consumo. E hoje eu tenho isso de maneira bidirecional, né? Então, precisa pensar, como é que a gente trata a regulação? Como é que eu faço toda a questão de remuneração? A quem eu remunero? Quem é o dono do ativo? Então, por aqui a gente tem um grande desafio. O outro desafio, eu acho, quando a gente sai desse ambiente e vai para o ambiente mais do lado do consumidor, que eu já não vou chamar de consumidor, eu vou chamar de prosumidor, né? Esse ambiente de prosumidores, o que a gente tem aqui? Primeiro, eu acho que é o modelo da aceitação, porque muita gente ainda resiste no investimento. Então fala, pô, é caro. Para que eu vou fazer isso? Eu só preciso que funcione. Funcionou, apertei o botãozinho, acendeu a luz, tá tudo certo. A máquina ligou, o processo, tá tudo certo. Então assim, como é que a gente trata isso no conceito? E aí eu acho que o que você trouxe do ESG, isso é mais vivo, acho que é um ponto positivo, mas entender o processo e aí saber como comprar a eficiência energética que te perguntaram ok, nesse processo, como ele pode ser mais ótimo? E aqui a gente vai falar de automação, aqui a gente vai falar de sensoriamento, a gente vai falar de softwares para fazer a gestão disso tudo. Então, tudo isso empacotado. E aqui um outro grande desafio que eu acho são pessoas capacitadas a lidar com isso, uma capacidade mais analítica, né? Pessoas que consigam olhar um dado e tratar um dado. Porque o dado está lá, olhar para ele, o que eu faço com ele, né? Tá bonitão ali, o que ele me diz? Então, saber o que eu faço a partir daquela informação, acho que são desafios que a gente tem. E quando a gente vai para a residência, eu acho que a gente tem um caminho grande a percorrer, que está dentro do prosumidor, mas ele ainda tem um perfil muito mais de consumidor, né? Falando do residencial. Então, em partes, eu diria para você, o desafio de uma entrega de serviço excelente, pressionado por uma regulação que eu acho que está pendente.
no prosumidor saber como ele também tem pendência a como tratar essa energia, eu produzo energia na minha casa. Hoje eu, no máximo, gero um crédito para pagar menos. Se eu investir mais e gerar mais, eu posso comercializar essa energia? Ainda não tem uma regulação no Brasil para isso. Alguns países já discutem, no Brasil ainda não. O meu carro elétrico chegou, minha bateria está cheia de carga lá, o que eu faço com essa energia? Deixo ela lá com alguns pontos de consumo precisando de energia? Será que a gente consegue? Tem um espaço aí. Aqui eu acho que é um grande espaço. E aí o ponto do entendimento do processo. Porque à medida que a gente entende o processo, a gente consegue saber se ele está bom ou não. E na dúvida, eu acho que a gente deve se apoiar nas informações analíticas. E aqui vem a questão de software, onde ele traz a informação. E eu não vou mais por emoção. Eu acho que se eu colocar um sensorzinho ali, vai funcionar. Eu acho que se eu desligar as 5... Não é isso. Né? A gente tem que saber exatamente a tomada de decisão. Acho que é por aí, né? Acho que você pegou um ponto bom, porque assim, a gente precisa de regulação, falando de Brasil, e é verdade, mas já existem soluções para, né? Sim. Então, é uma questão de fazer acontecer, mas hoje você poder fazer uma divisão de contas, por exemplo, você poder entender se eu devo comprar energia de A ou de B no meu momento ótimo de uso, isso já é possível hoje com softwares, com sensoriamento e tal. E aí eu queria, então, para resumir, eu queria provocar nós mesmos para a gente poder debater. Eu vim no táxi ontem, eu tava conversando com um motorista lá, e aí ele me falando, a gente discutindo um pouco sobre eficiência e tudo mais e tal. Ele falou, isso é bem legal porque nos prédios novos isso já é considerado, então toda a automação e assim por diante. Mas no centro de São Paulo, temos N prédios e de todos os anos, né, possíveis, lindos prédios e tal, mas que requerem algum investimento lá. E aí? Né? Para eu tornar aquilo lá eficiente, eu tenho que jogar o Teatro Municipal no chão e levantar ele de novo, né? Ou dá para fazer alguma coisa, ser digital, ser IoT, ser eficiente, dá para eu fazer isso numa estrutura que hoje já existe, que deve ser um percentual, uma coisa de 80% talvez dos prédios hoje, os edifícios hoje, que são os maiores consumidores, né? Não, eu amo esse tema, amo. Quando a gente fala de modernização, e tem um dado, né, que até 2050, todos os edifícios que vão estar levantados até 2050, metade já existe hoje. Então, não tem nem muito espaço para a gente construir mais edifícios. O que a gente tem que fazer? Modernizar os antigos. Não dá para ser só numa nova construção. Não dá ser só nova construção. E é legal porque a gente vê essa necessidade do cliente. Teve um cliente que esses dias falou para mim assim, eu construí esse edifício para ser o edifício mais moderno de todos, né? Para ser realmente um edifício modelo para toda a cadeia que ele tinha. Mas ele falou, isso já faz 20 anos. Então, eu preciso que ele ainda seja o mais moderno, né? Para isso, eu preciso trazer ele para as novas tendências, tecnologias e para a nova pressão, né? A gente fala que muitas das coisas que quando elas surgiram, né? Quando surgiu a automação, quando surgiu a eletricidade, historicamente, a gente tinha um perfil, a gente tinha necessidades. A sociedade foi mudando, a gente tem necessidades diferentes hoje. Então, toda a tecnologia e toda essa solução, ela teve que mudar conforme as necessidades e as pressões que a gente tem hoje, né? Então, hoje, a gente não tem só a necessidade, falando numa automação, numa gestão de energia, só de controlar realmente a energia e controlar o ar-condicionado, que é um grande vilão, né, na questão quando a gente fala de consumo. Mas a gente tem a qualidade de ar. Né? Quando a gente fala de tudo isso que a gente viveu, pandemia e tal, a gente tem uma pressão grande para a questão de qualidade do ar. A gente tem conforto das pessoas, né? Todo no SG também está falando desse comprometimento com as pessoas, com os usuários, né, do edifício. Então, tem uma série de coisas que eles vão trazendo para os edifícios, para as empresas, para a gente se renovar, né? Modernizar. É por isso que a gente fala tanto de modernizar. E isso tudo dá para fazer com um prédio antigo, com o que você já tem, né? Realmente trazendo, você consegue simplesmente mudar numa camada de software, por exemplo, e conseguir pegando esses tipos de dados para conseguir mudar. Eu acho que é sensacional. Esse tema é brilhante. A pergunta é super, super legal, porque
Se a gente pensa no tempo de envelhecimento das coisas, cada vez ele é mais curto, da tecnologia, né? O tempo que dura uma tecnologia hoje ele é muito mais curto. Então, se a gente pensar que cada vez que ficar obsoleto, eu tenho que derrubar, eu estou morto. Então, acho que a Sandra já explanou super bem aqui. O ponto é, na mesma provocação que você me fez na nossa conversa anterior, aqui no tema anterior, tecnologia existe. E existe para a gente ir retrofitando, atualizando, modernizando, tem vários nomes aí para a gente fazer isso. Mas no final das contas é assim, é manter novo. E aí eu acho que volta no tema, para a gente não perder a principal questão aqui, que é a sustentabilidade e a gestão digital. Quanto mais você tem automatismos e quanto mais você controla esse automatismo, mais informação você tem para você fazer isso de maneira proativa. Você não precisa esperar ter um problema ou então ter um edifício qualquer que seja edificação, super ineficiente para ir lá e colocar um dinheiro que você não se preparou e fazer. Você tem condição de ir medindo, se preparando. Então, tem casos nossos aqui de sucesso que a gente está fazendo isso. Contratos atuais dentro de casa, não é a nossa pauta aqui, mas importante como uma situação real, que é assim, sem falar nome, sem nada, né? O nosso cliente ele está utilizando de uma tecnologia que tem a sua obsolescência já aí, né? À medida que a gente vai percebendo algumas coisas que já tem que ser repostas e tudo isso, a gente já tem uma tecnologia nova. Então, a gente está fazendo uma transição do velho para o novo e super atual, sem mexer em edificação, sem mexer em nada. Então, super legal, super possível, estamos fazendo. E aí vem um plus a mais, né? Que é pegar tudo isso que a gente faz, de atualizar os pontos e levar essa informação para um nível superior. E a partir desse nível superior, a gente consegue ter esse conforto para o usuário, seja de iluminação, seja de temperatura, seja de máquinas de elevadores, se ele vai acionar, a que hora ele vai acionar, se é uma escada rolante, dependendo do peso. Bom, e aí é todo o nosso negócio. Então, se o assunto é eficiência, veja, a gente pode passar aqui 3.000 horas falando disso, isso é infinito, né? Qual é o grande... Com segurança, né? Por conta dos dados. Então, a cibersegurança... A tecnologia de cibersegurança hoje também é bastante presente e evoluiu. E aqui eu acho que tem um comentário legal, né? A gente já teve um episódio que explorou mais, não vamos muito nesse tema, mas acho que é legal reforçar sempre que quando a gente fala de cibersegurança, hoje a gente falou de regulação, né? Cibersegurança já tem alguns protocolos importantes, né? Então, aquele nosso colega que falou onde eu compro sustentabilidade, para aquele que tem a mesma dúvida de cibersegurança, hoje já existem referências para a gente saber se tem um nível de proteção padronizado e reconhecido, né? Isso é importante. E sim, aí as soluções todas, acho que não há espaço para nos falar em cibersegurança, né? Eu acho que um outro ponto importante disso, quando a gente fala de edifícios antigos que querem se renovar e edifícios novos agora, um ponto legal que eu acho que todo mundo devia pensar é na questão de resiliência. Como que eu preparo o meu hoje, mesmo assim, hoje eu não tenho essa necessidade. Mas eu não sei se eu vou ter essa necessidade daqui 5 anos, no futuro, exatamente. E daí eu queria entender com vocês, o que vocês têm visto, até no sentido de projeto mesmo, e nos clientes, como que eles têm se preparado para o futuro inesperado, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? E quais serão as necessidades. Então, o que de repente eles têm pensado no mercado, falando aqui um pouco de Brasil, como que tem pensado para se preparar para o incerto? Você pode dar a sua visão de projetos, mas o que eu tenho visto bastante, e aí aqui falando como região, independente de regulação, todo mundo já entendeu a questão da flexibilidade, é o que o Bruno colocou, a tecnologia está aí, a regulação não, eu vou avançando. Então, com alguns cuidados, porque de repente eu avanço muito e de repente tenho que fazer um passo para trás, então um pouco mais lento, um pouco mais cauteloso, mas ninguém está deixando de fazer as coisas. E que coisas? Investimento em software, investimento em flexibilidade de rede, em controle de dispositivos elétricos, que é o que a gente chama de DERMS, né? Dispositivos elétricos na rede, que essa é a história de eu ter o consumidor, eu ter um banco de bateria, enfim, como é que eu trato tudo isso daqui? Então, as empresas, falando das concessionárias, têm um cuidado bastante grande. Quando a gente fala de grandes indústrias, tentando fazer uma comparação, a grande indústria, qual que é o detalhe da grande indústria? A grande indústria, ela mesma faz a gestão da distribuição elétrica dentro da planta dela. Então, ela tem um papel quase que de concessionária dentro do site. Também estão indo um pouco nessa direção. Então, o que eu tenho visto, Sandra, é um movimento de que todo mundo já se conscientizou a situação que a gente enfrenta, a transição energética. Há uma pressão muito maior para que a geração também seja verde, né? Então, eu ter toda a cadeia,
porque senão não adianta. Eu tenho aqui tudo sustentável com queimando combustível A fóssil gente aqui vê igual muito maluco. isso, né? O pessoal se preocupando na cadeia inteira, Sim, né? sim. Então, o que eu vejo é em todos os segmentos ou subsegmentos, preocupações e um entendimento dessa transição de uma coisa super rápida. Então, a gente fez uma brincadeira de falando de futuro, não tão futuro assim, porque já está aí, né? E aí o que a gente tem visto é todo mundo já se antecipando, independente dos desafios, principalmente regulatórios, os movimentos já estão acontecendo, os investimentos estão acontecendo. Então, isso eu tenho visto bastante, pela região como um todo, tá? Tem países mais ou menos avançados em regulação, tem países que já estão criando regulação de energia, de DERMS, geração distribuída, alguns mais, outros menos avançados. Então, tudo isso já é presente e o pessoal está indo bastante adiante. Eu coloquei energia solar na minha casa e tenho lá energia solar sem ter uma regulação bem É porque já definidinha. viram o benefício, né? É a resiliência que você comentou, né? Aí a gente tem o walk the talk, né? Eu estou fazendo o que eu discurso. Sabe qual é a grande graça da tecnologia nesse sentido? É que ela é escalável de maneira muito fácil, né? Então, quando eu estou falando de tecnologia, quando eu estou falando de software, até nos projetos basta você colocar, porque a implementação dela ela já está lá, né? Quando uma empresa que é fornecedora de uma tecnologia e tal, ela nunca vai fornecer só aquilo, né? Falando de software principalmente. Ela sempre vai fornecer com a possibilidade de você escalar isso, de você aumentar, no caso de resiliência e tal. Então, acho que do ponto de vista de projetos, hoje a implementação ela é muito simples, né? Ela está cada vez mais fácil. Então, o projetista ou o demandante, querendo ou não, o projetista já vai colocar, porque tá lá, né? De uma maneira ou outra já tá lá. Então, acho que é mais simples, né? E o momento da disrupção, eu acho que ele já foi superado, né? Eu me lembro nos tempos não tão distantes, mas mais conservadores, falar de software no ambiente extremamente elétrico. No momento que a gente tinha automação, sair do eletromecânico para o digital, quanta resistência existiu. Acho que o momento que a gente vive hoje em tecnologias, em software, em digitalização, é muito mais simples do que o que a gente viveu, digo, na aceitação de transição, né? Então, super concordo. Ela está aí, vamos fazer uso dela, né? E aí eu vou promover. Então, em projetos eu acho que é mais ou menos por aí que passa, né? Independente de me demandar ou não, eu atendo o que me demanda, mas eu também vou oferecer alguma coisa, né? Acho que isso é bem legal, porque esses dias, inclusive, nossa, eu ouvi um comentário bem legal de um cliente que ele falou: eu já tô colocando minha equipe para estudar inteligência artificial. Eu ainda não sei o que tem no mercado, eu ainda não sei o que tem de solução para isso, mas eu sei que eu vou precisar dela. Então, meu time já está estudando para a gente depois ver como que a gente vai implementar a inteligência artificial, por exemplo, para fazer a gestão do meu edifício, né? Gestão energética. Então, é legal ver que tem algumas pessoas realmente, né, que o mercado já aceitou isso, né? Que viu que essa tecnologia, ela serve e muito, né, para o bem do negócio. Eu acho assim, ó, ela serve muito para o bem. Super legal que tenham esses atores preocupados na resiliência, se a gente pode dizer, né? E investindo independente do que será. Porque, gente, a conta não é difícil. Se a gente vê a tendência de consumo e a capacidade de geração, essa conta não fecha. Ou a gente tem um processo eficiente no meio, ou o colapso é líquido e certo, né? Então, e aí eu volto aqui no nosso ponto de abraçar a árvore, que um dia a gente falou disso. Nenhum problema é abraçar a árvore, adoro abraçar a árvore. Mas quando a gente fala de business, de sustentabilidade, que um dia já se confundiu, hoje não é isso, né? Hoje a gente entendeu como é que eu posso fazer muito mais. E por outro lado, como indústria, como produtor, o que a gente busca é resultado. E o resultado é produzir mais, é ter mais qualidade no meu produto. Como é que eu vou produzir mais? Seja entregar um ambiente confortável, seja gerar um produto, seja o meu produto ser energia na ponta para o meu consumidor, qualquer desses produtos ele passa por um processo que tem que ser, sim ou sim, sustentável, né? Acho que é isso. E aí tá o resumo da eficiência, né? Ser eficiente não é apenas eu economizar ou eu comprar um software, são uma série de fatores, como a gente falou, né? Que passa por desde você entender principalmente, né? Eu preciso ser eficiente hoje aonde, né? Os prédios que são novos ou os prédios que são atuais ou mesmo numa distribuição, né? Não preciso atacar tudo de uma vez, mas aonde que está doendo agora
E eu consigo ser eficiente e tem tecnologia para isso que dá para implementar, né? E você fez um comentário, Brunão, que eu acho que é super, super feliz, porque quando você fala de ser escalável, e as soluções hoje cada vez mais são conceito Lego, né? Ela nos dá essa possibilidade, porque se eu não conheço, eu vou descobrindo, eu vou acessando o meu processo e entendendo, eu não preciso fazer tudo de uma vez. Vamos pegar o exemplo que você falou dos prédios antigos, centro de São Paulo, taxista preocupado, precisa reformar o prédio inteiro, tudo de uma vez? Não, vamos por partes, né? E aí, quem sabe, você começa atacando por onde você tem o seu maior ofensor. Se não é possível, que você faça pelo menor, mas a redução que você tem aqui, você usa de investimento ali, e a conta vai indo. É possível isso, né? Acho que é o caminho da gente buscar cada vez mais fechando essa história para que a gente consiga ter produção olhando para as nossas emissões, olhando para o nosso consumo, tendo esse mindset aí de... Eu escutei uma história aqui, a gente não está falando apenas da sustentabilidade com o planeta e nada disso, né? Mas eu escutei uma história bastante, para mim, impactante, porque sempre se falava, a gente tem que cuidar, porque senão não vai ter planeta. Acho que não, acho que o planeta não vai ter humanidade. Não vai ter ser humano, né? Exato. O planeta vai se adaptar. Então, a gente que tem que fazer por onde. E aí passa por tudo isso que a gente está falando, nos diferentes segmentos, em todos os níveis, né? E aí, quando a gente fala de eficiência, quando a gente fala de sustentabilidade, o que é legal, a gente abordou bastante software pelo digital, mas ele vai de A a Z, né? Eu dei o exemplo aqui do eletromecânico, hoje o relé, o sensor, ele é capaz de me gerar dados. Né? E aí esse cara aí eu tenho que ir tomando essa informação, coletando isso e tratá-la. Sem dúvida, sem dúvida. Júlio, Sandrinho, acho que a gente está chegando próximo ao nosso final. Foi um bate-papo, na minha opinião. Passou. Achei que ia demorar, mas passou rapidinho. Não, mas sensacional, né? Não, é um tema muito gostoso. O tema gostoso. diverte, o tema é bom, falar de digital, então, para mim, eu adoro. Mas eu quero agradecer, Sandra, muito obrigado. Julião, obrigado mesmo a participação, obrigado por ensinar a mim. E foi ótimo, tá? Essa troca aqui, meu, é incrível, realmente, né? E daí a gente não consegue nem parar. Poderia ter assunto aqui para sempre, falando de gestão digital, sustentabilidade, eficiência. Ai, pra gente é uma delícia. É isso, somos apaixonados, né? Super prazer, obrigado. Muito obrigado pelo convite, de verdade é um prazer e nada de aprender, porque eu acho que a gente aprende todo dia, todo mundo com todos, né? Então, muito obrigado, espero que aproveitem o nosso conteúdo aí e a gente segue à disposição. Muito obrigado, vocês também que estão assistindo a gente. Independente da plataforma que você esteja assistindo, não esquece, ativa as notificações para você não perder nenhum novo episódio e estar por dentro de tudo que a gente está comentando aqui. Muito obrigada. Muito bom. Pessoal, agradeço muito a presença de cada um, agradeço a sua contribuição. Não esquece, blogse.com, tem tudo que a gente precisa lá, tudo que você precisa saber. Estamos de olho e ouvidos abertos, atentos a tudo. Então, procura a gente lá que tem muito tema para conversar. Obrigado, Obrigada, viu? gente. Tchau. Tchau.